para que os casais casam? Você já se perguntou sobre isso? Para que os casais casam? Você e o seu marido, se você é casada, já se perguntaram isso? Já alinharam essa pergunta? No nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre para quê, qual o objetivo do casamento, para que casar, por que os casais casam. Às vezes parece assim muito natural, porque a gente quer ficar junto, mas será que é isso? E nessa pergunta surgem várias respostas, as mais variadas possíveis, todas as vezes que eu faço ela. Para que vocês casaram? Se eu deixasse essa pergunta aqui para você, já responde aqui embaixo para mim nos comentários, coloca aqui antes de você avançar esse vídeo, tá bom? Dá um pause aí e escreve aqui embaixo para mim. Para que você e o seu esposo se casaram? Quais foram os motivos que levou vocês a casarem? Vocês já se perguntaram isso? Já alinharam isso? Olha, eu casei por isso. E ele, eu casei por aquilo. Eu pensava isso, né, do casamento. E ele pensava esse outro aqui. Então, conversem aí, use essa pergunta para talvez você conversar, refletir, levar isso para o seu companheiro ou para a sua companheira, se você for homem, né? Mas conversem aí o porquê que vocês casaram, pelo qual motivo, que levaram vocês dois a casarem, tá? E aqui, não sei se você sabe, se você me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, você sabe que eu trabalho com a visão sistêmica familiar, a visão da constelação familiar, atendo especialmente mulheres e casais, atendo outras pessoas também, atendo homens, enfim. Mas, né, o meu principal foco e especialidade é em mulheres e casais. Então, sempre quando eu entro nesse assunto, surgem as mais variadas respostas possíveis, mas na verdade nunca aquela bem sistêmica e aquela mais profunda que dá um olhar muito mais abrangente e de um objetivo mesmo real do casamento. Então vamos aqui descobrir isso juntos? Por que o para que, na verdade, né, que nós casamos? Qual é o grande objetivo do casamento? Sistemicamente, né, olhando para um olhar muito mais profundo, sistemicamente, o grande olhar mais amplo do casamento é gerar vida, tem um grande propósito de gerar vida, né, de olhar para um sistema maior para dar continuidade em nossa vida. Afinal de contas, eu e você estamos aqui nesse mundo porque um dia um homem e uma mulher se uniram e eu nasci, você nasceu. E não importa como tenha sido isso, mas precisou aí então de um óvulo e um espermatozoide para que nessa junção nós nascêssemos. Então, essa visão muito mais ampla traz um sentido de vida, de continuidade da nossa geração, da nossa espécie, do nosso sistema familiar. E se a gente fosse refletir um pouquinho mais profundo, numa amplitude ainda maior, de eu às vezes brinco assim, né, uma grande nuvem maior aqui, né, de algo bem mais profundo e que não é energético, como às vezes as pessoas pensam aí. Então eu quero olhar com você numa amplitude muito maior, que é um olhar assim de criação mesmo. Então, por que nós casamos? Nessa linha de espiritualidade muito maior, primeiro porque Deus criou o homem e a mulher para se unirem e serem uma só carne juntas. E que junta muito aí com o propósito do olhar sistêmico, que é nada mais tão real e tão profundo de homem e mulher serem uma só carne quando existe a concepção. Então, além de olhar para a vida, né? Então, isso funde mesmo, como realmente está na Bíblia, essa união
de serem uma só carne, né? Juntou lá aquele espermatozoide, que é o pedacinho do homem, o óvulo, que é o pedacinho da mulher, os dois se fundem, então tem toda a multiplicação ali, onde gera uma vida, e aí sim existiu uma só carne na união desse homem e dessa mulher. E não importa quando existe aí a dissolução do casamento, enfim, quando homem e mulher se separam, ele separa o homem e a mulher, mas não separa a mãe do filho ou o pai do filho, entende? Então é para sempre a união daquele casal ali naquela criança. Então, se a gente for olhar assim, é muito grandioso e muito profundo a união de duas pessoas. Então, trazendo um pouquinho para esse nosso olhar de hoje, do mundo onde a gente está vivendo, na verdade, às vezes as pessoas só se casam, só saem de casa, só querem ser felizes para si juntos. Ah, eu casei para mim ser feliz, tá? Então você não era feliz antes? Ah, eu casei porque eu queria ter alguém, tá? Então você não tinha alguém, você vivia no mundo sozinho? Sabe? Então, são perguntas que a gente vai aprofundando esse nível de pergunta, que quando a gente percebe, parece que a gente vai ficando sem resposta, sabe? Para que casar? Qual o intuito do casamento? Por que casamos? Não é? Então, a gente precisa olhar com um olhar não só do aqui e agora, do estrito, do pequeno, do micro, o olhar da relação do casal, um relacionamento de casal, um casamento, ela é muito maior e muito mais ampla do que nós, eu e você, podemos olhar basicamente aqui nos dias de hoje. E o mundo vai ensinar que tanto faz, você se junta para ser feliz e tá acabado. E se não é feliz, amarra tuas trouxas e vai embora. Esse é o olhar do nosso mundo hoje, mas aqui eu não estou aqui para trazer a visão do mundo, porque essa você já tem todos os dias escrachado na televisão, nas mídias, nas novelas, nos filmes, que tudo parece tão normalizado, né? Olha, eu penso em mim, enquanto eu tô feliz, tá bom. Essa não é a proposta do casamento. A proposta do casamento é sermos felizes juntos e construirmos a felicidade também do outro, né? E a felicidade não é todos os dias. Felicidade, ela é construída um dia de cada vez, e não é a felicidade como um todo. É um dia você é alegre, e alegria é um sentimento. Alegre, que você faz o outro ficar alegre também, que essa sua alegria contagia, e dias acumulados alegre, isso torna a gente mais feliz, mais satisfeito com a vida. E isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, não vai ter dificuldades e atritos, muito pelo contrário, todos nós teremos dificuldades e atritos, mas o grande objetivo de casar e manter-se casado é superar os desafios para que a gente possa alargar esses dias de alegria, que isso se transforme em felicidade. Mas nós não seremos felizes, uma linha reta. Essa felicidade é uma linha um pouquinho reta, daqui a pouco uma curva, uma subida, uma descida, um vira à direita, vira à esquerda, desce de novo para depois subir, e é assim que se constrói a felicidade em qualquer relacionamento duradouro, especialmente no casamento. Então, quando a gente casa, a gente precisa entender que a gente casa para viver junto, para nos fazermos ainda mais felizes do que nós já somos, para que essa nossa alegria possa construir uma felicidade a longo prazo, para que a gente olhe para a vida, para o futuro, gere outras vidas, para que a nossa descendência venha chegar até aqui. Quando, continue aí a nossa descendência. Quando você decide não ter filhos, você decide interromper o fluxo da vida em você, né?
e não vou entrar nos pormenores do que o mundo aí fora hoje dita as regras. Aqui a gente está para falar sobre casamentos duradouros, casamento forte e feliz de verdade. É sobre isso que trata esse canal. Então, se você não quer construir esse tipo de relação, talvez esse canal e esse vídeo não seja para você. Fechou? Então, aqui eu até trouxe e anotei pra gente conversar um pouquinho, né? Se o casamento é para ser duradouro, é para olhar para a vida, então ele é para resplandecer. Para que casar? Para resplandecer a glória de Deus em nós, através da nossa vida, né? Então, os casamentos são para isso, para olhar para esse futuro, a continuidade da espécie, a continuidade das nossas gerações. E eu e você só chegamos até aqui porque muito tempo atrás os nossos antepassados vieram trazendo a vida e ela deu bem certo porque chegou. Eu e você estamos aqui hoje, certo? Então, o casamento serve para resplandecer a glória de Cristo, de Deus, né? E quando que Deus mostrou isso? Deus disse assim, ó, que primeiro era para homem e mulher se unirem e serem uma só carne juntos, e que isso era para o homem amar tanto a sua mulher e num nível como Deus amou a sua igreja. Quem é a igreja? Nós somos igreja, a igreja viva de Deus, de Cristo. Então, que o homem amasse tanto a sua esposa, tanto a sua mulher, que pudesse dar a vida por ela, assim como Deus, né, enviou seu único filho, que deu a vida por cada um de nós, certo? Então, quando ele determina isso, ele está dando a direção para o homem. Como que o homem deveria ser, como que o homem deveria agir, como que o homem deveria se comportar, amar, cuidar a esposa, morrer por ela se fosse preciso, né? Cuidar da casa, levar proteção, provisão. E aí em seguida ele também fala da mulher, enquanto o homem ama essa esposa e cuida da casa nessas questões maior, a mulher ama os filhos, e não quer dizer que o homem não ame, também ama, né? Mas ela cuida dos filhos, cuida da casa e dá direção para esses filhos, né? Então, essas coisas vão resplandecer aí na nossa vida, né? A imagem de Cristo, aquilo que está escrito de verdade na Bíblia, que Deus nos ensinou, deixou para nós, né? E aí, para essa mulher amar e dar direção para os filhos, né? Mas para que tudo isso aconteça, Elisete, mas aqui em casa já tá uma bagunça, aqui as coisas não funcionam bem assim. Então vamos lá, algumas dicas, eu anotei aqui 5 itens para que a gente possa ir corrigindo alguma situação aí no caminho, para que você possa ver isso modificar e melhorar na sua casa, certo? Então vamos lá, anota aí, dicas práticas para você já começar a fazer aí no seu dia a dia, no seu casamento, para que isso comece a fortalecer na sua casa. Combinado? Vamos lá. Então, a primeira coisa para começar a fazer esse casamento fortalecer e ter essa luz, essa direção aí na sua casa. Primeiro, se a gente nunca aprendeu ou foi buscar antes de casar sobre casamento, a gente precisa começar a aprender sobre casamentos. E para quem é solteira aí, a gente precisa começar a buscar antes de casar com pessoas, claro, com sabedoria e que já tem o resultado que a gente quer no nosso casamento. Um casamento forte, um casamento feliz, um casamento abençoado. Buscar com essas pessoas orientação sobre casamentos. A gente estuda para tudo nessa vida, mas não estuda sobre casamento, não vai pesquisar, não vai olhar. Ah, simplesmente vou casar. Ah, eu gostei e vou casar. Ah, vou juntar as escovas de dente. Ah, tá bom, então vamos morar junto. Mas nem alinharam nada, nem a expectativa, nem os desejos. A gente vai querer ter filho, não vamos querer ter filhos, porque tem gente que casa e diz assim, ah, lá no futuro a gente pensa em filho. Mas daqui a pouco um quer muito e o outro não quer. Faz o quê? Precisa alinhar. Então, primeiro, quem não casou, aprenda sobre casamentos com pessoas que têm bons resultados no casamento.
Não dá para ir lá buscar essa orientação com quem tem a vida que é um desastre, né? Tá procurando o lugar errado. Segundo, quem já é casada precisa aprender e aperfeiçoar um pouco mais o que é ser uma mulher sábia e buscar por sabedoria para dentro do seu relacionamento de casal. Ah, Lisete, eu recebo essa queixa bastante. Lisete, mas é só eu que tenho que buscar? Não, é o casal. Mas quando a mulher percebe, tá chateada, entristecida, aborrecida com isso, quem que tem que buscar antes? É quem tá insatisfeito com a situação. E se é você, mulher, que bom, parabéns para você, porque você identificou que coisas precisam melhorar para vocês potencializar o amor com vocês, entre vocês. Combinado? Então, nem que isso tenha que começar por você. Vai lá, vale a pena. Eu te falo de carteirinha isso. Vai lá buscar sobre isso que vale a pena e funciona. Se você não sabe onde buscar, vem pra cá. Esse canal aqui vai te ajudar, te dar essas orientações. Se quiser, entre em contato comigo no meu direct. Eu vou ter o prazer de dar a direção para você e na sua relação de casal, tá? No seu casamento. 2. Busque sabedoria com as mulheres mais velhas. Mas aquelas mulheres que são sábias também, né? Aquelas que saem enfiando os pés pelas mãos por aí, chances são que elas não vão te dar bons conselhos. Vai dizer assim, sabe o que é? Ai, tá insatisfeito, separa. Aí isso não é, né? Isso não é pra você que tá procurando ter um casamento forte, feliz, que possa resplandecer a glória de Deus aí no seu casamento, não é mesmo? Então vamos lá, procure aí conversar com mulheres mais velhas que te dê bons conselhos. Primeiro, você vai abastecer o teu feminino, vai fortalecer você como mulher e vai ter bons conselhos sobre casamento. Olha aí que bênção, tá? Então, esse é o segundo item. Terceiro, ore pela sua família, pela sua casa e por seu esposo. Mas primeiro vai lá, ora por você mesmo. Senhor, me dá sabedoria. Se você quer ser uma mulher sábia, peça sabedoria. Se você não pedir, vai estar mais truncadinho aí. Você já tem. Mas para emergir essa sabedoria, precisa pedir sabedoria. Porque sabedoria vem do céu. Tá bom? Então peça sabedoria, mulher. Ora pela sua casa, pela sua família. Independente de qual é a tua religião, não interessa. Deus é um só para todos nós. Então reza, ora, não interessa a palavra que você usa aí, fala com Deus. Peça para Ele por sua família, proteção, pela sua casa e por você, para que você seja sempre uma mulher muito sábia, tá? 4. Ore por seu esposo e peça para Deus, né, para guardar aí os olhos e o coração do seu esposo. Então olhe, peça para Deus cuidar, guiar, dar direção para os olhos e o coração do seu esposo, para guardar os olhos dele e o coração dele, porque esse mundo é cheio de porcaria, né, gente? É cheio de coisa para distrair os olhos do seu marido e o coração dele também, e às vezes até o seu. Peça para que o Senhor cuide dos seus olhos e do seu coração também, porque às vezes aquilo que a gente vê, às vezes faz a gente errar, pecar, pisar na bola. Então peça para o Senhor cuidar dos olhos e do coração do seu marido, do seu também, para que volte o olhar de vocês para a casa de vocês, para o lar de vocês, para a família de vocês. Isso vai fortalecer ainda mais e afastar as adversidades e a investida do mal aí na sua relação, tá bom? Porque tentações nesse mundo tá assim, ó, sobrando a reviria por aí e tá bem facinho se perder. É por isso que temos tantos casamentos com problemas hoje em dia, certo? A quinta e última pra gente ir encerrando aqui: alinhe as expectativas dentro da relação de vocês. Saiba a hora certa de falar e saiba como falar. Não é só assim sair falando blá, 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 igual, né, uma gralha velha, só fala. Isso é o que o mundo aqui fora ensina. Falar de qualquer jeito, brigar, competir, reclamar, querer ter sempre razão. Eu vou falar mesmo, tô de saco cheio mesmo. Então isso é o que o mundo ensina.
mas você quer ser igual a mulher do mundo? Ou você quer ser aquela mulher sábia? De ter um casamento sábio, né? Então, começa por você sendo uma mulher sábia, tá bom, mulher? Então, quando você tem uma expectativa de uma coisa, vai lá, conversa com o teu marido sobre essa expectativa. Conversa com ele, porque às vezes para ele é uma coisa, tipo, simples para ele. Tanto faz. Mas para você é algo precioso, é algo grandioso se ele fizer às vezes uma coisinha tão simples, tão pequena. Então, alinhe as expectativas, mas saiba a hora de falar, o momento certo. Não pega o teu marido aí brabo, chateado ou aborrecido com o trabalho, pega ele e começa uma conversa que parece do nada, mas essa conversa foi pensada, estrategada no momento que ele tá bom, no momento que ele tá tranquilo, no momento que ele não tá bravo. Saiba o momento certo de falar e usa as palavras doce, uma palavra suave, um olhar, né? Pergunta algumas coisas para ele, como se fosse assim, o que você acha disso? Como, né, uma mulher doce. Esse é o nosso feminino, essa é a nossa força. Mulher precisa ser macia, meiga, sábia. E com essas palavras na hora certa, as palavras certas, você vai conseguir alinhar as expectativas aí com o seu companheiro, com o seu cônjuge e vai tornar as coisas muito mais leves. E aí você vai entender que sim, casamento vale a pena, ter uma família vale a pena. Vai ter problemas? Vai! Sozinho tem problema, separado tem problema, solteiro tem problema, todo mundo tem. Só porque quando você tá no casamento, você tem um aliado com você tem alguém com quem contar, alguém com quem conversar e vocês podem construir ainda assim uma família linda juntos. E isso vale muito a pena. É precioso isso na nossa vida, tá certo, mulher? Então deixo você aí com essas dicas, anota cada uma delas, começa a praticar e se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo, vou ter o prazer de conversar com você, tá bom? Um grande beijo no seu coração, até mais!